Você aí de casa, sabe o que é deflação? Quer dizer que o Brasil teve uma inflação negativa depois de 2 anos. Esse resultado foi puxado pela queda no preço dos combustíveis e também no preço da energia. Bom, se deflação é queda de preços, por que os valores dos alimentos continuam tão caros, principalmente aqueles que compõem a cesta básica? Diante de tantos aumentos, fica cada vez mais difícil terminar o mês. E as pesquisas já mostraram que o Vale Alimentação já não é mais suficiente e muitos brasileiros estão tendo que optar e fazer adaptações na hora de ir ao mercado. É sobre isso que você vai saber agora, aqui no Intercast RJ. E o Intercast RJ está tendo o prazer de receber aqui o professor de economia Gilberto Braga, que está falando diretamente de São Paulo com a gente. Professor Gilberto, muito obrigado pela sua participação. É uma honra, tá, te receber aqui no Intercast RJ. Barney, a honra é minha, é um prazer conversar com você e com todo mundo aí que está assistindo a gente. Ok, professor Gilberto, o papo hoje é sobre deflação. Está se falando muito essa semana na primeira deflação em 2 anos. Antes da gente entrar nesse papo de, apesar dessa deflação, os preços dos alimentos ainda continuam subindo, eu queria que você explicasse para a gente o que é deflação. Seria exatamente o inverso da inflação, ou seja, queda de preços em vez do aumento deles? É exatamente isso. Na verdade, é a inflação com sinal trocado, ou seja, quando a gente tem inflação, os preços sobem. Quando a gente tem deflação, os preços caem. Só que a medida de inflação é uma medida estatística de média, ou seja, ela pondera vários preços de diferentes itens que são praticados na economia, tanto de alimentos, de serviços, de tudo que é mensurado em dinheiro. Isso é feito aí uma apuração, e a apuração, quando dá deflação, significa que, na média, o preço do último levantamento diminuiu em relação ao levantamento anterior. Quando a gente diz que houve inflação, significa exatamente que os preços subiram. Então, deflação é que, na média, os preços caíram. Professor, por que, apesar da deflação, ou seja, a queda dos preços, conforme o senhor acabou de explicar, por que o preço dos alimentos, principalmente aqueles que compõem a cesta básica, continuam tão caros, né? A gente tem a queda do preço do combustível, né? Isso deve ter puxado a inflação, mas por que os alimentos ainda continuam tão caros, apesar dessa primeira deflação em 2 anos? Bom, primeiro são 2 perguntas numa só, né? A primeira pergunta é explicar por que existe deflação nessa última medição. Você já adiantou um pouco a resposta. O peso dos combustíveis nessa ponderação ele é muito relevante. Significa que, na economia brasileira, nós temos uma ênfase em transporte rodoviário, em logística, frete, ao contrário de outras economias e países no mundo que preferem o transporte fluvial e também através de ferroviário. Então, o peso na matriz do índice, ou seja, a importância de cada preço, ela é muito grande nos combustíveis. Como houve a redução de preços dos combustíveis, na média, isso puxa para baixo o resultado, mesmo com outros itens pesquisados tendo subido de preços. Aí vem a segunda parte. Exatamente onde não cai o valor praticado nos preços são nos alimentos. Ou seja, os alimentos subiram de valor, mas quando você faz a tal da média, a queda no preço da gasolina fez com que o resultado do IPCA, que é a inflação oficial, fosse negativo, ou seja, na média, os preços diminuíram. Entretanto, para a população de baixa renda, para as pessoas mais necessitadas, que normalmente não andam de carro, que não compram gasolina, isso não é perceptível, ao contrário, elas vão continuar percebendo que, para elas, o poder aquisitivo, ou seja, a capacidade de compra da moeda, do salário, do recurso que elas têm, permanece caindo. E por quê? Porque o preço daquilo que elas consomem continua subindo. Professor Gilberto, a gente costuma dizer que o diesel tem uma função social, ou seja, a maioria dos alimentos eles são transportados através de rodovias, né? E o alto preço do diesel também tem uma certa influência no preço desses alimentos, principalmente esses itens da cesta básica. Você acha que
essa redução do preço somente na gasolina e não tanto para o diesel assim, essa questão ela também ajuda a influenciar a alta dos preços dos produtos de alimentação da cesta básica? Na verdade, o diesel ele já estava defasado, ou seja, é uma política de preços de derivados de petróleo de equiparação do preço interno brasileiro com o preço do barril de petróleo internacional do tipo Brent, que é o preço de referência que é adotado pela Petrobras. E o que se tinha é que já havia, digamos assim, um atraso no aumento do diesel. Então, ele já deveria ter subido antes. E essa defasagem, então, é que permitiu que ele não aumentasse, ou seja, segurou-se o preço do diesel. Então, quando o preço do petróleo internacional se estabilizou e agora entra um viés de queda, ou seja, os preços estão lá fora caindo, essa política de equiparação ela faz com que todos os derivados de petróleo, gasolina e diesel, inclusive, eles comecem a cair de preços aqui para manter essa tal paridade, ou seja, essa equiparação. E o que a gente percebe é que, embora você tenha razão no seu comentário, é importante sim o diesel para a questão logística brasileira, ele deve começar a cair nos próximos dias novamente. Então, o que acontece? O preço do barril do petróleo, que serve de referência para o preço praticado aqui internamente, ele vem caindo por conta das previsões revisadas de crescimento da economia do mundo. FMI e outros órgãos de pesquisa econômica mostram que a necessidade de petróleo ela é menor do que aquela que se estimava. E ela é menor porque a economia global vai crescer menos. Então, quando a economia diminui o ritmo no mundo todo, você precisa de menos matéria-prima, e petróleo é matéria-prima, não apenas porque é usado como combustível, mas é usado como insumo para o plástico, uma série de outros itens, polímeros, que são feitos através do petróleo, que estão no nosso sapato, no capacete da motocicleta, no plástico da garrafa PET, e em vários outros componentes que nós utilizamos, sobretudo em embalagens. Então, a gente começa a perceber que essa queda de preços lá fora vai permitir, daqui para frente, uma queda no diesel. Além disso, as notícias da economia global elas também trazem bons ventos, no sentido de que os resultados da economia americana mostram que talvez não seja necessário continuar aumentando os juros por lá. Quando os juros americanos sobem, isso pressiona o câmbio, porque os recursos em dólares tendem a buscar a proteção da segurança americana e da taxa de juros que remunera os investimentos dentro dos Estados Unidos. Então, quando isso acontece, sai mais dólares do Brasil para lá. Então, o que nós temos os dois fatores que pressionavam para o combustível aumentar aqui, câmbio e barril do petróleo, neste momento, ambos os dois fatores estão em queda no mercado internacional. Então, não há pressão sobre o câmbio e não há pressão sobre o barril do petróleo. Então, há, neste momento, um ambiente favorável para que tenhamos novas reduções no preço do petróleo a partir da Petrobras, e isso vai chegar na bomba de combustível, tanto para quem abastece com diesel, tanto para quem abastece com gasolina. Agora, professor, vamos falar dos alimentos, né, da cesta básica, que é uma das questões centrais do nosso papo aqui, o preço dos itens da cesta básica. E quando a gente fala sobre esses itens, principalmente para a população mais pobre não sentiu essa redução de preço justamente por causa dos alimentos. Uma caixa de leite estar custando quase R$10 na maioria dos estados, aqui do estado do Rio, nos municípios. Por que isso ainda acontece? Né? A gente falou da questão dos combustíveis, né, que tem uma certa influência, né, na questão do frete, apesar dessa redução que está sendo prevista agora, mas por que quase R$10 numa caixa de leite, por exemplo? A população mais pobre está desesperada. De uma certa maneira, os itens do agronegócio, da agricultura, de uma forma geral, eles estão sofrendo bastante. Primeiro, porque o Brasil não tem autossuficiência em fertilizantes. Então, nós importamos os fertilizantes
sobretudo dessa região conflitada ali da Rússia com a Ucrânia. Então, nós compramos o produto, nós importamos aproximadamente 80% das nossas necessidades do agronegócio, ou seja, o cidadão que vai fazer a sua roça ou aquele que tem uma atividade mais econômica na agricultura, ele precisa comprar fertilizante. O fertilizante está com uma oferta reduzida por conta da questão de ser impossível sair com os navios. Agora começou a sair com alguns grãos lá da Ucrânia, mas ainda assim não é um restabelecimento de um corredor comercial seguro suficiente para fazer com que os preços baixem no mercado internacional. Então, há uma diminuição da oferta de fertilizantes, isso encarece o custo de produção. Por outro lado, nós tivemos um problema que é derivado dessa mesma questão, que é o fato de que o gado, seja ele para corte ou para leite, ele precisa ser alimentado, precisa ser engordado. E nós tivemos duas questões. Uma questão climática, e aí, para quem faz a engorda com pasto, como é a tradição familiar brasileira, o pasto ficou mais curto, ou seja, não se produziu o pasto suficiente por questões climáticas no Brasil todo, de uma forma geral, e intempéries. Então, a questão internacional ela faz com que o preço do grão que você tem que utilizar na ração também fique mais caro. Então, o custo de produção de leite aumentou. Talvez não justifique R$10. Se pesquisar, consegue a 5, a 7. E isso tem ofertas nas grandes redes de abastecimento, supermercados. E, importante nesse momento, o consumidor não se render a pagar o maior preço. Então, tem aquela caixa de leite, sobretudo aquela para consumo imediato. Os supermercados tendem a colocar em liquidação, em oferta, e é possível comprar até por R$4, entre R$4 e R$5 a caixinha de leite longa-vida. A grande questão é que isso não resolve o problema. Você continua tendo que comprar o leite, os derivados, o queijo do tipo Minas, Frescal, os iogurtes, tudo aquilo que leva leite, para quem usa leite condensado, ou creme de leite nos seus preparos culinários, isso tudo aumenta o custo para o cidadão comum e a sensação é uma sensação de carestia. Quando você olha para trás, você olha que nos últimos 12 meses, não foi só o leite, foi o arroz, foi o café, foi o feijão. Então, tudo aquilo que, de alguma maneira, tem origem agrícola, tem origem animal, vem de cultura, de plantação, ficou mais caro por todas essas razões que nós estamos comentando. Existe sempre uma perspectiva, Barney, de que, havendo uma solução para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os preços possam cair por conta de serem duas regiões muito importantes em termos de oferta de produtos no mercado alimentício internacional. Mas, infelizmente, a gente não tem, nesse momento ainda, uma sinalização e as previsões de que o conflito seria breve, elas já foram abandonadas. Então, é um conflito que tende a demorar para ter uma solução de caráter, seja político, seja militar. Pois é, né, professor? A gente tem que torcer para que os conflitos entre Rússia e Ucrânia acabem e tem essa tensão agora entre China e Taiwan, né? Treinamentos militares ali na área de Taiwan. Como a China é um importante parceiro comercial do Brasil, você acha que essa tensão que está rolando por lá pode ter alguma influência nos preços aqui no Brasil, principalmente nos preços dos alimentos? É evidente que essa possibilidade cria mais tensão, e tensão aumenta custos, aumenta porque parte do preço ele embute um fator de expectativa, e as expectativas de que isso possa ocorrer, ainda que possam ser pequenas ou remotas, aumenta, por exemplo, o custo de seguro. Um navio para ir para aquela região, um frete aéreo por avião fica mais caro. Então, isso tudo acaba que, no final, bate no preço mais alto e onera para o consumidor. Mas o conflito entre Taiwan e China ele não é esperado, é muito mais um jogo de teatro político, militar, de uma resposta da China aos Estados Unidos em função da visita da presidente do
da Câmara americana ao local do que propriamente um risco de guerra iminente. Então, isso é muito mais um jogo, nesse momento, está dentro da diplomacia do que se percebe como um risco real de um conflito bélico maior, né? Agora, acidentes podem acontecer e existe maluco no mundo inteiro, né? Então, a gente sempre fica preocupado com alguma coisa pior. Eu ia pedir para você, professor, fazer um último comentário sobre como economizar, mas você já respondeu lá na pergunta anterior. Aproveitar as promoções, né, ficar de olho, não se contentar com o preço mais caro. Acho que nesse momento, para o consumidor, principalmente mais pobre, aquele que depende da cesta básica, é fundamental isso mesmo, né? A intensa pesquisa de preço, não é isso? Eu acho que hoje a gente tem um recurso chamado internet, né? Então, a pandemia nos ensinou o uso da tecnologia. Então, eu acho que antes de sair de casa, o consumidor deve fazer o seu levantamento. Buscar sempre aquele mercado, aquele local onde ele vai comprar, que é mais adequado ao seu perfil de consumo. Então, nem sempre a rede que anuncia mais, que tem as ofertas. Não adianta você ir para um supermercado onde está em oferta um produto que você não consome. Então, você tem que procurar o supermercado de acordo com o seu perfil e com a lista, as marcas que você, de alguma maneira, se sente confortável em comprar. Da mesma forma, prestar atenção às marcas, né? Então, em momentos de inflação elevada, a fidelidade ela deixa de ser um item importante, ou seja, buscar, às vezes, marcas menos conhecidas ou marcas próprias das próprias redes de supermercado pode ser uma saída para economizar. Dá preferência a produtos de época, produtos de estação, que são sempre mais baratos, porque tem uma oferta maior. Então, se você vai comprar um produto que está fora de época, naturalmente, ele vai custar mais caro. E ficar atento às promoções relâmpago, às promoções instantâneas que os supermercados fazem e prestar atenção no prazo de validade dos produtos. Isso é sempre também um alerta, porque, às vezes, entra em promoção, o consumidor se empolga, compra uma quantidade maior que sua capacidade de consumir, o produto vence, e, no final, aquilo que, teoricamente, você pagou barato, como você não consumiu e vai ter que descartar, se torna muito caro e oneroso para a família. Então, usar a criatividade, tentar sempre, de alguma maneira, esticar o dinheiro para fazer o salário chegar até o final do mês. Dicas importantes aí do professor Gilberto Braga, professor de economia, está falando com a gente diretamente de São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Intercast RJ. Dicas valiosas, hein? Muito obrigado, um abraço a todos aí, os telespectadores do Intercast. É um prazer grande conversar com vocês. Prazer foi nosso. Obrigado.